No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro, e a Rádio Trabalhador hoje está em boa companhia. Está com o pessoal do Sindicontábil, a Maria Eleusa de Oliveira, presidente do sindicato, o Leonardo Lobo e o Vilmar de Faria. Todos são membros da direção do sindicato, do Sindicontábil. E hoje a gente vai estar falando sobre um problema comum aos contadores, que é a dificuldade de conseguir atendimento nos órgãos públicos. Explica isso melhor para a gente, Eleusa. Bom dia a todos, né? Então, hoje a gente tem uma certa dificuldade em conseguir, por exemplo, resolver todos os nossos problemas, tá? A gente tem problema que é decorrente na junta comercial, na prefeitura. No mês de dezembro e janeiro também nós tivemos problemas recorrentes na Receita Federal, que vem sendo e nos prejudicando bastante. Mas eu sempre digo que o que mais nos atrapalha mesmo hoje seria os órgãos, por exemplo, que seria a junta comercial e a prefeitura, tá? Que é o que, de certa forma, nos respalda o nosso trabalho, que é onde a gente começa aquele trabalho, por exemplo, de abrir uma empresa, de alterações, essas coisas. Então, assim, na junta comercial, hoje nós temos problemas, assim, desde quando mudaram, nós temos muitos problemas, por exemplo, com o sistema deles, tá? O sistema, às vezes, não dá o respaldo que nós precisamos. Demora nos processos que eles vão lá e dizem que é dentro de 48 horas e às vezes demora 9, 10 dias. Certo. Tá? Nós temos problemas, por exemplo, interno com eles lá também, que às vezes o processo não sai assim definitivamente de análise mesmo do processo em si. Por exemplo, na hora de analisar o meu processo, isso é coisa interna deles lá. Então, assim, isso nos atrapalha bastante, tá? A gente vem constantemente pedindo, até, como você diz, eu digo que a gente costuma até implorar, tá? O contador hoje, ele costuma implorar isso para os órgãos. Um atendimento melhor para a classe contábil, e nós não temos isso, tá? Certo. Nós não temos esse respaldo hoje. Então, assim, como, por exemplo, nós estamos aí na reta final, a adesão do Simples, nós estamos com muitos processos parados, por exemplo, na junta comercial. Tá? Porque eles alegam que o fluxo de trabalho lá é muito grande e que não consegue tudo. Mas o nosso maior problema hoje é erro constante de sistema, tá? Leonardo, esse é um problema também na área de atuação sua ou não? Bom dia a todos, primeiramente, né? É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E além da a minha especialidade, eu sou um auditor de DFEs, né? Eu sou contador e eu mexo muito com sistemas, então a gente tem a prerrogativa aí de falar algumas coisas assim, durante o programa a respeito dessas obrigações acessórias eletrônicas na esfera federal, municipal, a gente vai pautando, né? Nós estamos aqui com a Eleusa, que é presidente do Sindicontábil, o Vilmar de Faria, além de diretor do Sindicontábil, ele é o vogal suplente da junta comercial, né? Certo. Onde leva a voz nossa também dos nossos pedidos. E se a gente vê hoje, Maísa, eu tenho grande satisfação de estar aqui, né? Por exemplo, eu vi essa rádio nascer, essa rádio Trabalhador, né? Eu vi a luta do Mauro,
E se a gente voltar um pouquinho na história, vou contar até uma historinha para Conta a historinha. Se situar. Em 2016, 2017, 2015, 16, 17, né, nós tínhamos o prefeito, era o Pedro Wilson? Não, Pedro Wilson não, o Paulo Garcia, né, e o secretário de Finanças era João Walter. Eu lembro muito bem que quando o Sindicontato nasceu e era filiado à CUT, nós pegamos, o Mauro pegou na mão nossa, juntamente lá com o presidente do ex-presidente da Soego, o Bauer, Antônio Bauer, certo. E nós fomos reivindicar lá um espaço, porque ali naquele passo municipal, o mausoléu, né? Ali é grande para danar, ali o contador tem que ter, porque faz muita diligência, tem que ser assistido. E nós conseguimos com o João Walter, na época, a sala do contabilista. E hoje a sala do contabilista fechada, né? Então, passou anos. Então, na época, até eu pedi para o João Walter, a gente estava lá, o pessoal, o Mal estava, o Bauer, a gente pedindo para eles o tanto que eles tinham atenção com a gente, né? Então, o João Walter aprovou lá uma sala do contabilista. O contabilista tinha tipo aquela similar sala da UAB, né? Onde podia tirar um xerox, descansar um pouquinho, se saísse um processo lá, porque um contador que faz diligência, mora lá no outro setor, até chegar no passo municipal, é longe, ele era sim. assistido. Hoje nós não temos isso mais, né? Eu costumo muito falar que a política do Sindicontábil é interessante. Nós não vemos partido, a gente vê as pessoas que estão nas lideranças, né? A gente conversa com todo mundo abre espaço para os contadores através do Sindicontábil, principalmente as lideranças políticas. Só para você ter uma noção, na época o governador era o Marconi Perillo, e eu tive a oportunidade, Vilmar lembra disso, oportunidade de 3 minutos, pedir uma coisa para ele, pedir uma benfeitoria para o contador e ser atendido, né? Que foi a sala do contabilista lá na Cefaz, lá na, como é que chama aquela? Na delegacia fiscal, não, lá no VaptVult empresarial. Isso. E o governador atendia a gente, sabe? Embora tenha algumas divergências ideológicas, mas saber pedir e saber reivindicar alguma coisa é sadio. E o Sindicontábil sempre abriu essas portas para o contador nesse sentido, né? Pois bem, e hoje está tendo uma divergência muito grande, né? A gente pede, a gente fala e não é ouvido. E a gente veio nesse canal aqui hoje para alertar aí as lideranças políticas que o Sindicontábil vai cobrar, né? A nossa classe vai cobrar. E a nossa classe está unida. Vocês estão com dificuldade, Vilmar, de serem atendidos na Cefaz? Como é que está acontecendo? A dificuldade no Cefaz é que o sistema não funciona, né? Então, quer dizer, o contador ele acaba sendo um funcionário que não é bem visto pelo poder público. Nós fazemos as guias, damos todo o apoio para o empresário pagar, só que o próprio governo ele não apoia os contadores que fazem acontecer o Brasil. Certo. Se nós, contadores, levantarmos um dia, uma semana, e cruzarmos os braços, o país para. Então, as autoridades não estão sabendo olhar com bom senso para os contadores, para a classe contábil. Tinha a sala do contabilista, fechou. Tinha o VaptVult empresarial, fechou. Então, quer dizer, está falando de crise, está falando de desemprego, mas, por outro lado, o contador, que é um fator de proteção para a sociedade, não está sendo bem amparado. Quem faz esse link com o poder público e o empresário somos nós, contadores. Está aqui o nosso internauta falando, Marcos Teixeira acabou de dizer aqui no Facebook, a política atual dos governos é sucatear o serviço público e precarizar o trabalho dos servidores públicos. Isso você acha que está afetando o trabalho do contabilista também? Sobremaneira. Por quê? Você chega lá, não tem um profissional para te atender, como é que é? O que está acontecendo? A morosidade. A morosidade é tamanha, o desencanto com o profissional da contabilidade é tamanha, de maneira que nós não temos apoio. Uma empresa, em alguns lugares no Brasil não, no mundo, a empresa é aberta em 3 dias. Aqui o contador tem que correr com tudo, menos de 15 não sai, né, Eleusa? Não sai. Não sai menos de 15 dias. O que é isso? Perde quem? Perde o governo? A sociedade. Perde a sociedade? Perde o contador? Perde todo mundo. Por quê? Se recolhe imposto rápido, se abre rápido, o empresário paga rápido. Ele vai ter que pagar guia, ele vai ter que pagar imposto, porque é do jogo. Agora, se o órgão público não dá apoio,
Como é que nós vamos abrir? Como é que nós vamos incentivar o empresário na empresa? Outra situação, finanças, Secretaria de Finanças aqui em Goiânia, está nem aí para o contador. É como se fosse coisas de outro mundo, né? Não, calma aí. O contador ele tem que ter uma proximidade com a Secretaria de Finanças. Só lembrar, só um instante, assim, cortando o Vilmar, só para a gente lembrar, por exemplo, o acesso que nós tínhamos na Secretaria de Finanças com o Geovalter. Aí eu falo Geovalter porque eu acho que o Mauro Hugo, ajudou mais os contadores que muitos políticos por aí. Você está entendendo? Porque a gente fez acontecer, faz acontecer. Agora, hoje, qual que é a voz nossa? Eu cheguei no Íris, nossos assessores nele mesmo, falei, olha, vamos melhorar aí o tratamento com o contador, e você tem razão. O funcionário público, tanto da esfera municipal, estadual, está descontente, porque essa política que tem, né, como é que faz? Não está assistido, não tem local. O Roger deve chegar aqui e está falando, por exemplo, que tem documentos que vai num lugar, vai para outro. É o uso do solo e número oficial. O uso do solo, é isso que acontece? O uso do solo e número oficial hoje, por exemplo, o meu escritório é no setor sudoeste. Eu tenho que sair de lá e me deslocar até o Paço Municipal para ir lá conseguir, ou vir até aqui no shopping da Araguaia, para conseguir tirar. E sem essa documentação não tem nada informatizado não, Eleusa? Você tem que vir pessoalmente? É tudo informatizado, mas assim, não existe pessoas qualificadas ali para fazer a liberação. Está faltando gente lá na ponta para atender o profissional. E aí, o que eles acontecem? Às vezes, eles colocam, por exemplo, lá no shopping Cidade Jardim, no shopping perto do Detran, existe uma pessoa lá que libera o número oficial e não existe a pessoa para liberar o uso do solo. Ou seja, um fica lá na ponta e o outro fica aqui no Shopping Araguaia ou no Paço Municipal. O que está faltando? É concurso para contratar mais gente? O que está acontecendo? Eu acredito que está faltando. Está faltando esforço, porque o pessoal sincero, eles têm. Eu vou colocar o exemplo dessa rádio aqui. Eu vi essa rádio nascer, né? Aqui é o exemplo que tem criatividade e competência. É com pouco recurso. Aí os governantes ficam reclamando que não tem dinheiro, mas não tem criatividade, não tem administração. Se a gente contar por pouco recurso, por exemplo, a gente faz muito mais que muita gente por aí. Você está entendendo? Então o pessoal fica aí reclamando, não tem dinheiro, não tem nada. Aqui o exemplo é essa rádio dando espaço aqui para um sindicato que está ressurgindo. Você está entendendo? Está se revitalizando e tinha de ser o exemplo dos políticos. Agora chega essas lideranças aí, não tem dinheiro, não sei o quê, arruma um tanto de desculpa e depois para resolver não resolve nada. Então tem de voltar. Eu acho que falta administração, né? Falta de administração, dar valor no funcionário público. Eu sou ex-funcionário público, ex-contador público, né? Falta investimento nessa área. Vamos contratar o pessoal, dar treinamento, dar um ambiente bom para eles trabalhar. Agora, do jeito que está hoje, como é que faz? Quais são as atividades que vocês desempenham que têm tido mais dificuldade para ser... O que mais atrapalha? O que você vai fazer lá na ponta, lá na JUSEG ou na Secretaria de Finanças? Quais são os meandros que está tendo mais dificuldade? A Secretaria Municipal, né, que seja a Prefeitura hoje, é a questão do uso do solo e número oficial, porque é o nosso primeiro passo para a constituição de empresas. Esse é o nosso primeiro passo. Sem essa devida documentação, a gente não tem como montar o nosso processo para a junta comercial. É o principal ponto, é o primeiro ponto. E a gente paga... Por exemplo, e às vezes o documento leva 15 dias para sair. E essas taxas são altas, Eleusa? Eu digo que sim, tá? Eu digo que tanto as taxas da prefeitura como as da JUSEG não são taxas baratas, tá? Eu digo que é um preço bem razoável e que nós deveríamos ter um serviço de qualidade devido ao valor das taxas, tá? Certo. Eu sempre falo que o serviço que eles nos oferecem não chega a nem 1/3 do valor que compensa as taxas, tá? Porque realmente é alto. É oneroso para o contribuinte, sim, tá? Uma outra coisa é quando a gente chega na junta comercial. Na junta comercial é a amorosidade mesmo, eu digo, tá? Porque eles alegam que não tem pessoal. Essa é o bem da questão. Assim, a gente já foi em várias reuniões lá dentro e o que eles alegam sempre, nós não temos mão de obra aqui dentro. Mas, poxa, por um outro lado, tem muito funcionário lá dentro, sim. Eu acho que é só questão, assim, de remanejamento lá dentro, de contratar pessoas qualificadas, entendeu? Toda vez que a gente critica alguma coisa, a gente tem que ter uma solução. A gente tem que ter uma solução. Isso é um princípio básico da administração. Eu sempre gosto de lembrar do passado, porque ele realça o futuro e conserta o presente, né?
nós tivemos aí, eu acho que tinha de ter uma pessoa na frente de uma secretaria, por exemplo, que fosse contador. Né? Que fosse contador e conhecer um contador de carreira. Conhecer a nossa realidade. Por né? exemplo, eu cito aqui o presidente Edson Cândido, aí, que é presidente do SESCOM. Acho que um camarada altamente capacitado, é um companheiro aí, tem um know-how, conhece da política como ninguém, e é uma pessoa que abre portas e une a classe. Ele deveria ser chamado. Eu estou falando aqui de cargo, não. Estou falando de colocar uma pessoa competente no lugar certo. Né? Agora coloca cargo político, aí escolhe outro, não sei qual que é o critério, você está entendendo? Aí vira esse marasmo. Né? Isso que eu tenho de falar é a pura verdade. E põe uma pessoa que entende qual que é a necessidade do contabilista, porque o contabilista ele faz muita diligência. Abre empresa, igual o Vilmar falou. Ele é importantíssimo para a sociedade. Além da transparência que nós trazemos para a sociedade, a gente abre empresa e cria emprego. Porque uma empresa aberta cria 5, 6, 7 empregos. Porque hoje está com esse negócio aí de tudo automatização, de mecânica, mas nós precisamos de gente. Nós estamos indo na contramão. Nós estamos falando das 3 esferas, municipal, estadual e federal. Está um caos. Né? Eu falei que eu ia falar sobre as DFEs aqui, os documentos fiscais eletrônicos, aqui o pessoal para subir um arquivo, para o contador, um escritório que pena para danar para subir um arquivo, é um pandemônio danado, é uma coisa simples. O que você chama de subir um arquivo? Subir um arquivo, porque hoje os acessórios não tem mais informação para o governo, né, das empresas, porque hoje é tudo, é XML, é banco de dados, é tecnologia avançada. Certo. Aí eu fico preocupado com um país que não tem nem saneamento básico direito, fica fazendo essas coisas, obrigando a sociedade e os empresários a subir esses arquivos, que a gente usa o linguajar técnico da informática, e não dá respaldo nenhum. Você está entendendo? Dá um problema na Receita Federal, coloca uma notinha lá e fala desculpa e deixa quase que eu ia falar um palavrão aqui, né? Mas deixa a coisa passar. Então, tudo isso tem que ser organizado, e hoje não está. Não está organizado. Em termos de comparação, Vilmar, quanto tempo demorava para você conseguir, por exemplo, uma requisição, como ele estava citando aqui, de uso de solo? Demorava quanto? Quanto está demorando 30 hoje? dias. Era 30 dias no mínimo, né? Hoje... Não, mas nós tivemos, Vilmar, nós tivemos um período bom, por exemplo, na prefeitura, que esses documentos eles saíam em 24 horas, tá? Nós tivemos um período legal. Foi até no governo do Paulo Garcia, tá? A gente ia lá, pagava a taxa, no outro dia eles publicavam o documento para a gente na internet, tá? Hoje a gente já não tem isso mais. Está demorando quanto tempo agora? No mínimo 15 dias. E o que saía com 24 horas está demorando 15 dias. É no mínimo, mas tá? Eram 30, o Paulo Garcia chegou, reduziu com a ideia da Redsim, do Redsim. Sim. O que vinha a ser o Redsim? O Redsim memória aí para o nosso ouvinte. É um sistema que facilita a abertura de empresas com todos os órgãos interligados, porque a gente precisa de informação do município, do estado e da federação para abrir uma empresa. Né? Então, quando todos esses entes se dão as mãos e fazem a coisa acontecer, 24 horas um documento começa a sair. A ideia era a Redsim para abrir uma empresa no mínimo em 3 dias. Né? Não consegue. A ideia ela foi sobrepujada. Não consegue. Por quê? Porque os poderes eles não conseguem juntar as mãos, convergir nessas informações. Você acha que isso é por questões políticas ou é falta de... Política, ciúme, né? O outro não pode fazer a coisa boa, que tem de desmanchar e fazer tudo de novo. Aí, quem paga o pato é o contribuinte, né? Até nós, assim, nós contadores temos isso, né? Tem até time de futebol grande aí, que tá aqui de Goiânia também, se for para ganhar, eles já arrumam um jeitinho para não ganhar e não sei o que, tem que ficar por baixo. Posso citar um exemplo? Pode citar. O Leonardo falou aqui do fechamento do VaptVup empresarial. Certo. Né? Então, quando se tinha... Eu nem sabia que estava fechado, hein? Quando se tinha... Na verdade, transferiu. Não, mas ele tirou da facilidade que tinha ali perto do setor oeste e levou para junto. Então, quer dizer... Não, fez o quê? Aquele espaço físico lá, ele levou lá para ali para a Assembleia não, para a Praça Cívica ali. Para o VaptVup da Praça Cívica.
Da Praça Cívica, exatamente, ali concentra ali no Palácio do Governador. Então, é um lugar onde a gente não tem, por exemplo, acessibilidade, porque não existe forma de você estacionar ali naquele lugar. Se você estacionar, você tem que entrar, por exemplo, para 84, 85 ou descer para Goiás, quer dizer, é inviável o estacionamento. Ou seja, eles levaram um estabelecimento que a gente tinha um total atendimento de qualidade para um lugar onde hoje a gente não tem. Tá? A gente não consegue chegar lá. Na verdade, a gente não consegue ter acesso. Tá? Eu mesmo, por exemplo, eu nunca consegui nem ir lá. Assim, mas apesar que os nossos processos hoje praticamente são todos online, né? Então, assim, é tudo, de certa forma, a gente não precisa ir muito. Mas quando dá algum problema, alguma coisa que você precisa se dirigir até lá, você não tem atendimento ali, porque você não consegue chegar. Então, ao invés de os governos municipal, estadual, fechar, por exemplo, a sala do contabilista, não, dá apoio. O que vocês estão precisando? Não quer arrecadar? Dá apoio para o contabilista, porque o contabilista sabe trabalhar. Agora, não tem como trabalhar sem ter condição. Mas o que eu estava citando o ciúme aqui, você pode ver até na esfera federal, né? Eu nunca vi um governo que, por exemplo, quando entra, copia os planos que deram certo anteriores para a população, que primeiro tem que, porque a gente paga imposto e voltar para a população o benefício. Ninguém está pedindo nada aqui, não. Isso. Aí copia o plano de um governo, faz outro, ou senão tira o benefício. Tem que manter o que é bom, né? Mantém. Aí por causa de ciúme. Por causa. Só um minutinho, deixa eu só concluir aqui, porque esse aqui eu estava engasgado há muito tempo. Então o pessoal fala, sabe? Então, por exemplo, aí você vê um plano aí do Bolsa Família. Eu estava até vendo, está escapando um pouquinho, porque merece auditoria, eu creio que sim, que é um benefício para o pessoal. Aí mexe, tira o benefício da pessoa e depois fala que fez uma coisa melhor. Eu queria saber de números, e o contador pode cobrar números, porque nós temos essa prerrogativa. Os governos mostram. Mostra só uma capa. Aí mostra lá, fala, estou fazendo isso. Aí você não vê a realidade, olha o tanto de desemprego que nós temos. 3 milhões de pessoas. Sem falar o subemprego. Olha né? os funcionários públicos que está passando. Então, eu posso falar, eu tenho autoridade para falar que eu fui para o funcionário público, porque você saiu do funcionalismo público. Projetos? Eu tinha outros projetos, eu não poderia ficar full time, por exemplo, no serviço público, porque estava me prejudicando. Mas com toda a humildade que eu tenho, é um dos maiores parceiros que tem do contador, é o funcionário público, porque ele que recebe a gente na ponta, né? Vilmar, volta a falar, e eu vou deixar vocês falar, senão eu vou falar aqui até 3 horas da tarde, porque é o seguinte, quando o Jovaldo estava na Secretaria de Finanças, o contador era assistido. Nós tínhamos muita abertura lá. E quem ajudou nós foi o pessoal daqui, a Soego, que é o Sindicato dos Odontólogos do Estado de Goiás ajudou a gente, a CTB ajudou a gente, a CUT ajudou a gente, todo mundo ajudou. Eu estou falando aqui de partido, porque o pessoal fica parecendo pensamento de futebol, que é PT, é PSDB. Não, são pessoas como nós, trabalhadores. Somos todos trabalhadores e ajudaram uns aos outros. E nós éramos assistidos. Hoje não está sendo. A gente vai fazer a apresentação agora do Roger Said, que chegou agora no final. Roger, você também é da direção do Síndico Contábil? Sim, diretoria executiva. E aí, seus colegas estavam falando aqui antes de você chegar sobre as dificuldades que vocês, profissionais da contabilidade, estão tendo no atendimento junto aos órgãos públicos, a morosidade dos processos. Você vê alguma solução? Você tem alguma sugestão para melhorar isso? A primeira coisa que a gente percebe é a falta de comprometimento por parte dos órgãos públicos, né? A falta de respeito, na verdade. Porque, por exemplo, um procedimento que é simples, um número céu uso só da prefeitura, por exemplo, um documento que é necessário para iniciar um processo de abertura, eles são fracionados. Uma parte é de um lado da cidade, a outra parte é de outro lado da cidade. Falta de respeito, não tem um atendimento prioritário para o contador, certo? Uma sala específica, estou precisando de um apoio aqui, preciso imprimir um documento, não existe esse atendimento. Tem, em certas ocasiões, principalmente na Secretaria da Fazenda e na Junta Comercial também, você chega a ficar horas sentado ali, aguardando um atendimento, um apoio, até coisa assim. O contador, que não deixa de ser um fiscal do governo, ele é maltratado. Sinceramente, ele é maltratado. Em qualquer órgão que você vai, não tem atendimento. Você chega, não, senta ali, aguarda. Você fica horas ali esperando para eles pegar uma informação. E muitas das vezes não é a informação que você deseja. Você sai até insatisfeito,
pela situação que a pessoa te passou ali, você fala assim, nossa, vou ter que correr atrás de outra forma, que essa aqui não deu certo. Tá faltando é o quê? Capacitação ou só boa vontade? Não, é o exemplo que eu falei. Lá no As passo, duas coisas, As Vilmar. duas coisas. manda o camarada sentar lá e esperar, né? Nós assistimos os contadores que tinham de outros bairros lá, hoje não tem isso. Com certeza, assim, não, falta da dedicação por parte do governo, tanto federal, estadual, municipal, Receita, você vai no teu atendimento prioritário, Secretaria da Fazenda, não tem, municipal não tem, você tem que ir ali falar com fulano, você não tem um acesso direto a um cargo mais alto, você conversar uma situação, tô com esse problema aqui, a pessoa, assim, uma pessoa como se fosse uma pessoa qualquer. Mas não que seja errado, mas assim, o contador, por ele ser uma pessoa importante nesse meio de trabalho, tinha que ter mais respeito por parte do Você queria um tratamento de parceiro e você não tem. Parceiro, que a gente é o que arrecada, é o que gera uma guia, é o que dá uma assessoria, é o que gera lucro dentro da empresa. Então, assim, se a gente não tiver um parceiro, o parceiro nosso tinha que ser o governo, assim, com certeza, se eles dessem atenção, voz ativa para nós, eles vão arrecadar muito mais. Agora, uma pergunta interessante, que talvez fuja um pouquinho do mote da nossa conversa, mas até que acredito que não. Vilmar, transparência, está funcionando mesmo no governo? Olha, eu acho que deixa a desejar. Tá? O nome é bonito, é legal, dá para fazer a transparência, tá? Mas não está acontecendo. Da forma que deveria, não. Sabe? É igual o Leonardo falou, tem algumas cascas de algumas informações, né? Só que o que acontece? Quando vai se buscar essa informação no site, trava, ou não é colocada, ou é colocada parcialmente. Então, não, igual o site falou, nós somos parceiros, nós não somos guerreiros, nós não somos o inimigo do Estado, né? O que nós queremos? Uma parceria que nos ajude, em contrapartida, a reverter benefícios para a própria sociedade, para o próprio governo. Se o governo quer arrecadar, o contador que é o fator principal dessa arrecadação. Né? Então, o que acontece? Criam dificuldades para arrecadar. É assim. Bom, você está criando dificuldade no portal da transparência para a gente tarimbado como contador, o que diria para o cidadão comum? Ele não consegue encontrar o que ele precisa lá? Exatamente, essa é a verdade. De forma alguma. Tem que ser quase um expert, né? O Leonardo é expert em sistemas, tem que ser quase um expert, né, Leonardo, para conseguir essas informações. Além de informação, é um trabalho cotidiano do contador, né? Esses dias para trás eu ajudei uma contadora, ela até está nos ouvindo lá no Grupo do Síndico Contábil, dar um abraço para todo mundo aí do Grupo do Síndico Contábil, fascinando, mais de 200 contadores aí no nosso grupo. Ela estava com dificuldade, ela tinha de mandar as obrigações acessórias do hospital, ela estava desesperada, né? E eu ajudei eles das 8 da manhã até as 22 horas, eu consegui ter uma solução para ajudá-los, né? E você não tem uma satisfação de um help desk, por exemplo, do órgão público para ajudá-los. Não tem pessoal, aí coloca lá, não, vamos colocar a voz eletrônica. Quando eu atendo voz eletrônica, mesmo sendo especialista em informática, eu desligo na hora. Não, é muito desagradável mesmo. Eu quero conversar com... Você pontuou, mas excelentemente o que a gente está falando, parceria. Eu vou desligar esse negócio aqui que eu não quero saber. Então, nós aqui dentro do Síndico Contábil, a gente, à medida do possível, a gente ajuda até nossos parceiros dos grupos, quem nos segue, porque a gente vê a penúria que o contador... Aí fala assim, mas os grandes escritórios não estão passando por isso. Passa, sim. Todo mundo está passando. Inclusive, o pessoal está comentando aqui, gente. Ó. Primeiro está a Sucena Rummel dizendo parabéns pela iniciativa. Essa grande gestora, uma das maiores... Gestora de sindicato mais importante, conselheira agora eleita aí, vice-presidente do CRC. Uma das pessoas, o SESCOM é maravilhoso. Ricardo Filho também está aqui. Nós, contadores, queremos dignidade. Hoje estamos, infelizmente, sem respaldo em todos os órgãos. Estamos abandonados, até pelo CRC, infelizmente. Crítica do pessoal aqui. Posso? Vai. Eu fui conselheiro no CRC, e a gente tem que deixar uma coisa bem clara entre o Síndico Contábil e o CRC. O CRC ele foi criado para fiscalizar, para educação continuada e emissão e registro. Então, por força de lei, o CRC ele não pode fazer outra coisa. Então, essa briga de trazer essas benesses para o contabilista tem que ser feita pelo Síndico Contábil. Não tem outra forma.
O CRC ele não vai virar as costas, mas ele não vai apoiar. Então, o que acontece? Ele vai ficar no papel dele, enquanto que o papel do síndico contábil é buscar essa facilidade, é brigar com esses entes públicos. Para quê? Para que trate como parceiro. Para que trate como parceiro. Não, como o Said falou, mais um cidadão, mais um contribuinte que vai correr ali para ser taxado como um mau profissional. Não é isso. Não é isso. Olha, queremos uma parceria e que nos dê condição para trabalhar. Só isso. Nós não estamos pedindo, igual o Said bem colocou. Olha, a obrigação do ente público da prefeitura é dar o acesso, dar a condição, do Estado da mesma forma. Né? Agora não. Essas barreiras dificultam a sociedade, de uma forma geral, a se dar bem. Só para complementar, e eu acho que estou falando mais como da cobra, mas aqui a gente está em casa. O Atende Fácil, que hoje está no CRC Goiás, é uma conquista da nossa classe, foi tremenda. Isso aqui tem que ser lembrado toda vez. Tem gente que esquece. Síndico contábil que levou. O síndico contábil nós levamos lá. O Estênio estava na Secretaria de Finanças. Eu cheguei lá na mesa dele e falei assim, Estênio, é o seguinte, e o contador, ele falou, Leonardo, o João Alto até tinha um projeto de colocar o Atende Fácil lá no CRC e nós vamos ter de colocar, inclusive eu até anunciei um dia antes, 9 horas da noite, para toda a classe. Falei, o síndico contábil está falando que amanhã vai ter uma inauguração lá no CRC, onde tem um Atende Fácil. O Atende Fácil lá do CRC, ele supre muita necessidade do contador. Muito. Olha, agora eu fico imaginando... Que tipo de serviço esse Atende Fácil prevê para o contador? Hoje é só a prefeitura, né? Hoje nós só temos a prefeitura. Antes tinha um posto de Juscelio lá também, mas fechou. Sim, mas eles é o intermediário. Mas nem tanto local, né? Assim, tem a parte da prefeitura, que é cadastro, as coisas, e tem uma ponte entre o CRC, o contribuinte e a Receita Federal, melhor dizendo. Certo. E um dado importante que eu lembrei aqui agora, o Estado, em certas ocasiões, o contador ele é solidário a certos tipos de situação dentro. Inclusive o CRC até um tempo desse, o presidente Rangel colocou isso em pauta lá no conselho, nas redes sociais, a solidariedade do contador, excluir isso aí do contador. Porque assim, em muitos casos a gente não é solidário a essa situação. Esse aí é um projeto de lei, não? Exatamente. O que significa isso que você está falando, Said? No caso de ser solidário, se houvesse alguma situação de... Você é solidário o que aconteceu com o governo, com o contribuinte, seu cliente. Se for uma multa, você é solidário. Você vai ter que ajudar a pagar. Exatamente. Da mesma forma que o empresário tem a sua responsabilidade, nós também temos aquela carga de responsabilidade em cima da empresa dele, tá? Você é solidário. Sim. Agora, uma coisa também que eu vou voltar atrás, quando a gente estava falando de questão de atendimento, por exemplo, hoje os nossos VaptVups, eles estão sucateados, tá? Nós não temos atendimento, por exemplo. Mas o VaptVup, não tem, na acabou, verdade, né, gente? Acabou. Só que quando eu falo sucateado, por exemplo, a gente vai, semana passada mesmo, eu fui para a delegacia fiscal fazer uns serviços lá que devia só através de procuração e eu mesma tinha que ir. Então, eu passei de 11 horas da manhã até às 17. Quer dizer... Nossa, passou um dia inteiro lá. Eu perdi praticamente um dia lá. Ou seja, não tem funcionário lá hoje mais. É assim, às vezes o Vilmar sabe fazer um tipo de serviço, eu faço outro, o Roger faz outro, o Leonardo faz outro. Sabe, aquela qualificação daquele pessoal que existia ali dentro e que atendia a gente rápido e com eficiência, acabou, não existe mais, tá? Então, hoje eu falo que a Delegacia Fiscal de Goiânia hoje, ela está sucateada. Totalmente. Tá? Você Totalmente. que entrou agora, está aqui na Rádio Trabalhador, ouvindo o pessoal do Síndico Contábil, o problema, o Leonardo já definiu mais cedo, é caos, então, né? É caos total. Tá? E É aí... isso que eu volto a falar. Olha aí para você um exemplo. Um governante que é um chefe de Estado, vamos colocar aqui o governador Marconi Perillo, faz uma benfeitoria, ou pode ser qualquer outro, né? Vamos lembrando até do Paulo Garcia, alguma coisa. Aí o outro vai, não sei quem que é, com a birra, né? ciúme, desmancha o que está feito. Bom, não, vamos fazer isso aqui de novo. E vira
Essa epopeia, né? Eu até digo que você poderia até ter essa vaidade pessoal, tá? Mas desde que você fosse lá e criasse algo de novo. Ou melhorasse. Tá? E melhorasse aquilo ali, tá? Ou, se você não é capaz de fazer isso, que permaneça com aquilo ali. Por quê? Porque tá fluindo, tá dando certo, tá? Então, a gente tinha esse respaldo. Categoria. Por que não houve o administrador de empresa, que além de contador, sou administrador, não houve administrador, não houve economista, não houve contador, e não houve a população, que é importante. Não houve. Porque se vocês que são um público especializado, está tendo essa dificuldade de acesso, imagina o cidadão comum, gente. Imagina o cidadão comum. Você observa que a gente que caminha nesses órgãos aí, o contribuinte comum, às vezes não tem um conhecimento que a gente tem, ele passa muita dificuldade. Passa muito aperto, falta de informação, não, é aqui. Por exemplo, vai na prefeitura. Prefeitura é imensa, o passo municipal. Não, vai em tal sala, chega em tal sala, não é aqui não, é em tal lugar. A pessoa fica igual barata tonta. Naquele espaço enorme lá, andando para lá e para cá. O síndico contábil tinha um atendente na sala do contabilista, Eliandra, uma ex-funcionária nossa, rapaz, ela fazia um trabalho espetacular de atender o público. Nós não tinha nada a ver com atendimento ao público lá, a nossa funcionária informava o pessoal muito melhor do que os próximos, né? Não vou falar nem o funcionário, não. É o próprio padrão logístico da prefeitura. Tem muita gente que coloca culpa no funcionário público, não é ele, não. É quem manda. É o padrão. É a administração que foi, a logística que está sendo implantada, que é o erro. Não é o funcionário, não. Muita gente fala, o funcionário, mas quem é os cabeças que estão lá? Quem é o secretário? Quem é o gerente? É uma vaidade. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes aqui. O Edmilson Barbosa, que está acompanhando a gente lá de Salvador. O Bilmar, que está pedindo aqui bom dia para todos do programa. Na Rádio Contábil Salvador é audiência maravilhosa, viu? Porque a Rádio Contábil pega o Brasil inteiro. A Rádio Contábil é uma emissora, né? Afiliada aí com vocês e parceira, né? A Rádio Contábil, www.radiocontábil.com, né? É nossa a Rádio Contábil, e ela pega o estado da Bahia, que eu nunca vi tanta audiência desse jeito. Eles amam a Rádio Contábil, né? Como o Brasil inteiro. Nosso alcance é Brasil hoje, graças a Deus. Né? E hoje nós estamos falando aqui de 3 esferas, é municipal, estadual e federal. O desmonte é geral. É geral. Hoje, o site da Receita Federal hoje é um site extremamente difícil. Se a pessoa não for expert, ela entra lá dentro e ela não consegue nem absorver direito o que eles pedem. E olha só que quem está falando isso é o presidente do Síndico Contábil, hein? Agora, você imagina o cidadão comum que está lá tentando resolver alguma pendência, não vai resolver nunca, né? Isso é verdade. E esse mês a gente teve um problema no site da Receita, ficaram 10 dias. 10 dias fora do ar, sem a gente conseguir gerar um parcelamento, fazer uma consulta, uma pesquisa de débito no cliente, o cliente ligando, e às vezes o cliente acha que é de má fé da gente tá ali demorando para entregar o serviço, mas na realidade é o próprio site que fica naquela demora do procedimento. Pois é, o Willy Rodrigues, que é o nosso apoio aqui, ele está lembrando que mesmo nessa situação de caos, o governo pretende vender a Dataprev e vender o SERPRO, que é o braço de tecnologia, o braço de TI do governo. E que precisa. Eu posso falar de TI, quantos anos que eu mexo com TI? Né? Eu me tornei contador e muita gente sabe da minha história. Eu trabalhei em grandes empresas, para mim, o que eu tinha de defender na área da informática era o contador, era o meu parceiro. Vou mandar um abraço para o Sérgio, que nós trabalhamos junto na indústria Metal Forte, ele sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece? Em vez de melhorar, mas é que nem eu falei o exemplo, nós estamos tendo penúria até no saneamento básico, não tem no país, aí o pessoal quer desmanchar, quer privatizar, quer fazer tudo e não organiza. O negócio é o seguinte, você pode, para mim, não tem ideologia, esquerda, direita, não tem, para mim, não tem isso não. O negócio é competência administrativa. Pode estar o governo que for lá, se não tiver competência, e também tirar os programas sociais e as benfeitorias que outros governos fizeram, e está remendando e tirando, para mim, não presta. Certo? Isso aqui é uma visão minha de como administrador. Então, o que acontece? Hoje vai tirando essas empresas de informática, tem de fazer concurso e contratar gente TI de alta capacidade, melhorar essas escolas que estão hoje aí, esse tipo de ensino, transformar, por exemplo, pegar
pegar, vou colocar um exemplo simples. A educação básica não tem uma matemática eficiente. Não tem um laboratório de informática, por exemplo, que o aluno pode estudar um algoritmo, fazer um programinha, fazer alguma coisa, testar o conhecimento, a criatividade dos nossos jovens e crianças, que é imenso. Não tem um xadrez como esporte, por exemplo, nas escolas. Tem tanta coisa que sem dinheiro você faz e ter criatividade, que o governo não vê isso. E tem a ANTA sucateando nossas escolas. Então, por exemplo, aí tira... Aonde que eu estou saindo do âmbito do contador e indo para a área da administração pública? Está acabando com os professores, está tirando os privilégios, os benefícios que eles têm, porque existe uma profissão, minha sogra é professora, existe uma profissão tão bonita como de professor. E sofrida, né, meu amigo? Está acabando. Sofrida, que o povo rala pra caramba, né? E eu vou falar uma coisa, nós Então. temos professores da área contábil de faculdade aí, e eu mandar um abraço para a Sudamérica, que está dando muito valor aí nos contadores, que o valor da hora-aula é ridículo. Nós temos que assistir nossos professores contadores e reivindicar para as faculdades, porque nós temos que ter um salário digno e a hora-aula digna. E hoje nós não temos. Nós estamos perdendo a dignidade. Tá? Os governos estão entrando aqui, é eu que mando, pronto, acabou. Esse dia para trás, até um camarada... E o parlamento vai a reboque, né? Aí falou assim, me comentou, porque nós precisamos de 3 bilhões aí de recursos. Eu acho engraçado falar uma coisa dessa. Né? Por que não faz sem dinheiro? Por que não muda a ideologia? Não muda o método de administrar e ajuda as pessoas? Eu estou falando ajudar as pessoas, é um dinheiro público que é nosso. É um dinheiro que a gente paga imposto e volta, e não faz isso. Infelizmente, para mim, e eu posso avaliar, e tem know-how para isso, a administração pública está cada vez pior. Um exemplo é o CAGED, né? O Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Até pouco tempo, o CAGED, o que entrava nas estatísticas do CAGED, se você estava empregado, era que você estava dentro do regime da CLT, com direito a férias, da STC, agora está entrando os trabalhos intermitentes. Então, subiu o número de estatística do CAGED e o povo está comemorando, Sim, como se fosse uma vantagem. Exatamente o porquê. Isso é devido ao E-Social, porque o E-Social, hoje, quando ele sobe, todos esses contratos intermitentes, eles vão junto. Tá? Então, quando, por exemplo, o Ministério do Trabalho consegue pegar essas informações, vem tudo isso agregado ali, aos contratos intermitentes. Perfeito. Eu falo porque, assim, eu tenho uma empresa Nós lá no temos as escritório que tem informações muito... todas. Né? Por isso vocês são parceiros de primeira grandeza para o governo, gente. O trabalho intermitente, se eu vou parar para observar, a gente que tem lá no escritório, assim, é praticamente igual um trabalho normal, um CLT normal. A diferença é que, às vezes, muitas das vezes, é pago em horas. Você trabalhou, recebeu, mas os proventos que tem dentro da folha de pagamento, férias, 13º, esses proventos, se vem todos. Então, não é 6 meia dúzia, é igual. Na verdade... E anunciar só muda também a que característica. em breve a gente está revitalizando o site do Sindicato Contábil e dar essa informação aqui para todos, que nossos serviços estarão todos novamente ativos, que nós fizemos o banco de emprego no ano passado, sem cobrar nada de ninguém, porque é o seguinte, o contador que está se formando agora precisa de oportunidade. E não tem. Antigamente, eu vou falar antigamente porque eu estou velhinho, né? Então, na minha época, quando nós negociávamos, por exemplo, eu ia entrar numa empresa e trabalhar, nós falávamos de salário mínimo, né? A gente fala, 2 salários, vamos começar a conversar com a empresa através de 2 salários mínimos para cima. Hoje, não. Hoje é R$500, o pessoal fala de R$600. Então tá diminuindo total. Fala desse jeito. Tá acabando com a dignidade da profissão. Então. Como é que eles falam? Estagiário, né? Estagiário. Não, você quer aprender, você tem... pelo amor de Deus. Nós estamos voltando para trás, você está entendendo? E não avança de jeito nenhum. Deixa eu fazer um comentário aqui, que outro dia eu vi o prefeito da capital falar que a prefeitura estava com superávit. Não, a prefeitura, órgão público, entidade, governo, não pode ter superávit, porque mostra que fez pouco para a sociedade. O que ele tem que ter? Ele tem que equilibrar, ele tem que... é zero. Meu resultado é zero. Por quê? Porque o que eu recebi, eu apliquei. Então não tem que ter superávit. Tá? Então, eu sei de situações aqui na prefeitura que vou voltar para o contador, que o contador
é uma briga para ele receber um prêmio por ele ser contador, que o secretário às vezes não quer pagar, briga por pagar, né? Outra situação, a vigilância sanitária. Dizem que é a melhor do Brasil, só que quando você vai na vigilância sanitária, ela está pior do que muitos estabelecimentos que ela vai lá e taxa. Taxas altíssimas. Né? Então, o que tem que fazer? Peraí, como aquele ditado, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Não, então, eu tenho que ter uma boa condição para a minha vigilância, para ela prestar um bom serviço. Porque sem um alvará da vigilância, uma empresa não é aberta. Às vezes, vai se abrir um escritório e a vigilância fala, não, precisa disso, disso, disso. Sendo que você não vai poluir, você não vai contaminar de forma alguma o ambiente. Então, quer dizer, o governo ele tem que ser inteligente e falar, não, eu não vou criar empecilhos, eu vou emitir o alvará, você vai declarar para mim a condição, e um ano depois, até um ano, eu vou te fiscalizar. Né? Se você, nesse um ano, quando eu chegar para te fiscalizar, você mentiu para mim, aí eu te autuo. Se não, a prefeitura, o Estado já está arrecadando há muito tempo com aquele empresário, com aquele trabalho que aquele profissional de contabilidade fez, né, de forma adequada, porque ninguém está ali para brincar, não. Ninguém está ali para brincar. Só que, voltemos nas dificuldades que são colocadas para a classe contábil. Vigilância, o Estado, a AMA. Não, gente, vamos pensar. Né? Não vamos nem questionar. Não tem nem como questionar. Né? Então fica isso, fica esse recado aí para a população. Olha, tá ruim, poderia melhorar. De que forma? Dar apoio para o profissional de contabilidade. Todas as empresas passam pelo profissional de contabilidade. Só lembrando uma estatística que eu li outro dia, a PUC ela fez um estudo que de 70% a 80% dos trabalhos são mantidos pelas pequenas e médias empresas, não as grandes. Olha que interessante, não as grandes. Então, quer dizer, quando a gente fala do profissional de contabilidade, que é o terceirizado, ele está aqui pertinho, né? E ele gera essa fonte de trabalho para o trabalhador nas empresas pequenas. Pois é, e com essa discussão, gente, nós estamos chegando ao fim desse programa. A Rádio Trabalhador hoje recebeu o Síndico Contábil, 4 dos seus dirigentes aqui, o Roger Said, o Leonardo Lobo, a Maria Eleusa de Oliveira e o Vilmar Faria. Eu queria passar o microfone, então, para vocês se despedirem dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, palavras finais para a gente terminar o programa. Tá. Obrigada. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir a todos que não, digamos que nem associem-se ao Síndico Contábil, tá? Mas, assim, que carregue com a gente essa luta que nós temos, tá? O nosso intuito é sempre só trazer a valorização e o melhoramento da nossa classe contábil, tá? Um bom dia a todos. Vai você lá, depois a gente... Eu quero deixar aqui o meu abraço para todos os contabilistas no estado de Goiás, dizer que nós somos mais uma força, nós somos uma terceira via, né? E um braço que nós... de apoio, tá? Nós não queremos nem mais nem menos. Queremos ser respeitados, queremos ser apoiados pelos colegas e pelos entes públicos, tá? Quero deixar, então, o meu grande abraço aqui para todo mundo e dizer que os contadores de Goiás têm que ser unidos. Tem que ser unidos porque o trabalho, o foco é a sociedade, né? Não só o profissional contábil. Tem outros profissionais, sim, existem, lógico, mas o que faz o Brasil girar é o contador. Então, ele tem que ser tratado de uma forma como parceiro, tá? É isso que eu quero deixar aqui para os órgãos, para os entes públicos, que é parceria, não é pedido, não, é parceria que nós precisamos. O Sebastião Santos acabou de entrar aqui e está dizendo parabéns pela iniciativa e espero que os entes públicos sensibilizem com a situação dos contadores de Goiás. Que bacana. Quero agradecer aqui a oportunidade da rádio, muito obrigado, e deixar aqui um alô os contadores do estado de Goiás. A gente é parceiro, abraça a causa, levante a bandeira com a gente, que unidos a gente somos mais fortes. Porque se cada um for lutar por que achar que é o certo, então a gente não vai no individualismo, a gente tem que trabalhar no coletivismo. O individualismo tenho certeza que a gente não vai conseguir almejar coisas satisfatórias para nossa profissão. Perfeito. A primeira pessoa que eu quero agradecer é você. O Leonardo é terrível. Por quê?
Porque eu chego até a arrupiar, porque é uma casa para mim, aqui. Eu me sinto em casa. Não, vocês são sempre bem-vindos aqui. Sabe, Podem trazer as demandas do vocês Síndico Contábil sempre. Vocês abrindo as portas novamente para o contador. Olha que maravilha. Sempre quando eu procuro vocês, eu sou bem recebido. E agradecer e dar um abraço aí para o meu amigo Wagner Felipe, meu filho, que ontem eles fizeram aniversário, né? Parabéns aí novamente, meu amigo Wagner. Aos contadores e contadoras, contabilistas em geral, né? Os técnicos, os profissionais de contabilidade do Brasil, de Goiânia, de Goiás e do Brasil, pela força que dá pelo Síndico Contábil. E tenha certeza que o Síndico Contábil está vindo com um novo projeto e ele vai ser edificado com a ajuda dos parceiros da CUT. O Mauro, quero mandar um abraço também, com o ex-presidente da Soego, que é o Antônio Bauer, que até eu tenho que visitá-lo, porque é uma grande pessoa, foi um grande professor, ex-presidente do IPASGO, me ensinou muito o que é batalha, o que é batalhar pelas pessoas e não preocupar só com a gente, né? E você, Maísa, espetacular, sempre solidária com a gente, né? Eu ia ficar aqui até mais ou menos 2 da tarde, mas nós temos outras obrigações. E agradecer à Rádio Trabalhador e a www.radiocontábil.com.br, que é uma rádio do contabilista do Brasil. Agradecer o pessoal do estado da Bahia, de Goiás, do Distrito Federal, Mato Grosso, todos que acessam, São Paulo, que acessa a nossa rádio, e já temos mais de 18 mil acessos. E o nosso radialista premiadíssimo Silvio Luiz, que está na Rádio Contábil. Que ótimo, vai Silvio Luiz é excelente aqui. Profissional. Estamos aí, todo mundo junto. Muito obrigado. Foi um prazer. Então a gente volta amanhã, a Rádio Trabalhador volta amanhã no programa Antena Ligada, às 10 da manhã. Fica com a gente. Um abraço. Muito obrigada, gente.